Olá! Muitos alunos meus falam: Ah, professor, no inglês é tudo invertido. Bem, decidi então, nesta videoaula, falar sobre o lugar das palavras na frase. Em outra videoaula, falarei do lugar das palavras na oração, mas hoje vamos falar sobre o lugar das palavras na frase. Para a aula de hoje, analisaremos a organização das palavras nos sintagmas, ou seja, nas frases que podem ser usadas para construir orações. Apresentaremos o tema em 2 pontos, entendendo frase como uma estrutura menor, que não inclui necessariamente a atuação do verbo. Food for thought. Falando de lugar, Benjamin Franklin, aquele da nota de $100, diz o seguinte: A place for everything, everything in its place. Um lugar para tudo, tudo em seu lugar. Vamos refletir em Benjamin Franklin. Word order. Ordem das palavras. Bem, o primeiro ponto que quero destacar a vocês é como organizamos as palavras dentro do sintagma, dentro de uma estrutura que fala sobre uma palavra, sobre um nome específico. Nós iremos ver o determinante, determinant, adjective, noun, and the principal noun, o substantivo principal. Então, de uma ponta a outra, o determinante vai se ligar à palavra principal, que é um substantivo principal. Bom, vamos lembrar? Determinants são the, que define, a, que não define, that, que aponta, demonstra, my, que diz sobre a posse. Então, se digo the kiss, esse determinante se relaciona a kiss, que é o beijo. Bem, se eu vou qualificar ou se eu vou modificar o beijo, eu utilizarei entre o determinante e colocarei antes deste noun, antes deste substantivo. Então, the kiss, o beijo. The teen kiss é o beijo de adolescente. Se eu ainda quero qualificar esse beijo de adolescente, posso dizer, por exemplo, the first teen kiss, o primeiro beijo de adolescente. A story, uma história. Bem, se eu modifico essa história como mystery story, a mystery story é uma história de mistério. Agora, se eu qualifico a freaking mystery story, uma história de mistério arrepiante. That class, aquela aula. Passa pela cabeça, aula de quê? That math class, aquela aula de matemática. Tá, mas o que? Qual aula de matemática? Sobre o que? That incredible math class, aquela aula de matemática incrível. Bem, especificamos mais, e é assim que se organiza. My mistake, meu equívoco. Meu equívoco? My job mistake, meu equívoco de trabalho. My stupid job mistake, meu equívoco de trabalho estúpido. Nossa! Bem, assim a gente encontra a ordem das palavras no sintagma. O segundo ponto que quero trazer diz respeito à organização da posse, com o apóstrofe S, onde temos o possuidor, possessor, seguido do apóstrofe S e o elemento de posse. Nesse caso, Grandpa's car quer dizer o carro do vovô. Grandpa, vovô, é o possuidor. E o elemento da posse vai depois do apóstrofe S. Frank's secret, o segredo de Frank. Bem, se o nome for de um possuidor no plural, teacher's room, não preciso do apóstrofe S, apenas do apóstrofe. Teacher's room, a sala dos professores. Agora, se eu tenho 2 possuidores, bem,
O apóstrofe S vai no último elemento, no último possuidor. Carol's and Lauren's project. Isso quer dizer que o projeto é de Carol e Lauren. É um projeto das duas. Mas se cada uma tem um projeto, aí cada uma recebe um apóstrofe S. Carol's and Lauren's projects. Os projetos de Carol e Lauren. Bem, espero ter ajudado. Thank you. Take care. Bye.